eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui mostrar para vocês os livros terminados de julho. E o primeiro livro é o livro Raio de Sol, que conta a história da Kate, cujo melhor amigo Gus a apelidou de Raio de Sol. E Raio de Sol porque, apesar de ter tido uma vida muito difícil, com casos de abandono e perdas, a Kate é uma pessoa super otimista, super pra frente, que acaba saindo da ensolarada San Diego, na Califórnia, e vai morar na cidade de Grant, em Minnesota. E a Kate acaba iluminando todas as pessoas que entram em contato com ela, fazendo assim novos amigos. Porém, ela é uma pessoa super fechada para relacionamentos, impedindo a si própria de se apaixonar. Só que aí, ela conhece um cara super gatinho numa cafeteria, mas ela não quer se entregar em nenhuma relação. E isso daí acaba sendo o grande suspense do livro, que ela acaba revelando mais pra frente, mas que eu não pretendo dar nenhum spoiler aqui. É um livro que me surpreendeu muito, acabou sendo muito melhor do que eu esperava e é uma recomendação que eu faço de coração. O segundo livro terminado foi o que conta a história da Madeline, que tem 18 anos e é portadora de uma doença rara chamada IDCG, que é imunodeficiência combinada grave. E por conta dessa doença, a protagonista não conhece o mundo além das paredes da sua casa. E aí, a mãe dela acaba mantendo-a com uma enfermeira todos os dias da vida dela, trancada dentro de casa. E a Madeline mora somente com a mãe porque o pai e o irmão dela acabaram sofrendo um acidente e falecendo quando ela tinha apenas alguns meses de vida. O que faz com que a mãe dela seja totalmente obcecada por ela e pelo medo de perdê-la. Até que um belo dia, uma família nova se muda para casa vizinha e a Madeline da sua janela avista Ollie. E eles começam a conversar com cartazes nas janelas e acabam evoluindo essa amizade para troca de e-mails. E é muito bonitinho porque aí ela descobre o primeiro amor dela. Só que é bem difícil, já que a Madeline não tem uma vida normal como qualquer outra garota. Tomada pela paixão e por um impulso absurdo de não conseguir mais viver naquelas paredes, ela resolve fugir de casa. E aí tudo que acontece a partir disso é um grande mistério e você acaba se surpreendendo muito com o que vai vir. O terceiro livro finalizado do mês foi o livro Quando Saturno Voltar, que conta a história da assessora de imprensa Débora, que trabalha para um clube de futebol da Série B. E ela namora há 4 anos e já sonha com planos de casamento, filhos, até que um dia ela é mandada para o Chile a trabalho e conhece uma vidente, que fala para ela que as estrelas gostam dela, porém Saturno está voltando e não está para brincadeira. E ela fala desse fenômeno astrológico que diz que mais ou menos na faixa dos 30 anos de idade, o planeta Saturno volta para a posição de origem que ele estava no momento do seu nascimento. E que com isso vem grandes transformações e a nossa vida dá várias reviravoltas. E é exatamente isso que acontece. E é um livro muito bacana para fazer você refletir se de repente a sua vida está estagnada, que está na hora de você dar um passo adiante e mudar toda essa situação. E o quarto livro finalizado foi o livro A Mais Bela de Todas, que conta a história dos irmãos Abby e Jonah, que acabaram de se mudar da cidade de Chicago para Smithville, e uma bela noite o Jonah vai lá no quarto da irmã dele e fala que o espelho do porão tá assobiando. E aí eles são sugados pelo espelho para dentro da história da Branca de Neve. E eles chegam bem na hora que a madrasta má está oferecendo uma maçã envenenada para ela. Eles vão salvar a Branca de Neve. Porém, com isso, eles acabam mudando todo o curso da história e impedindo, inclusive, que a Branca de Neve encontre o seu príncipe encantado. E aí eles vão ter que dar um jeito de fazer essa história voltar para os rumos para que a Branca de Neve tenha finalmente o seu final feliz. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E como julho foi um mês um tanto quanto longo, eu consegui ler mais livros do que o habitual. E o próximo livro que eu terminei foi o livro O Tal da Física. Ele é escrito por um cientista especialista em física que faz um traçado entre o misticismo oriental e a física, fazendo um paralelo entre esses dois tipos de conhecimento, associando crenças de religiões orientais como o budismo, o taoísmo e o hinduísmo com a física moderna.
e até a mecânica quântica. É um livro com uma linguagem bem complicadinha, eu demorei bastante para ler. É um livro que faz você ter mais curiosidade e pesquisar mais sobre as religiões e sobre suas crenças. O próximo livro terminado foi o livro Faça Amor, Não Faça Jogo, do Ike Carvalho, lá do blog The Love Code. E ele é muito bacana porque o Ike sugere uma música para você escutar enquanto você lê o texto. E é legal porque as músicas ficam bem casadinhas, fica um clima bem gostoso. E ele fala tanto sobre amor, sobre decepções amorosas, falando de expectativas na vida, sonhos, planos. E tem momentos onde você fica super feliz, super aquele clima de romance, e tem momentos onde me deixaram bastante tristes, porque o Ike, ele fala bastante sobre o pai dele, que tá em estágio terminal de câncer. Como eu perdi o meu pai na virada desse ano, então eu me identifiquei muito com essa coisa de saber o que ele tá passando, de ver o pai dele cada vez mais fraquinho, mais doente. Foi um livro que tocou muito pra mim, e é um livro muito gostoso, pra sorrir, pra se apaixonar, pra se emocionar. E o último livro terminado em julho foi o livro Uma História de Amor e Toque, que conta a história da Bea, uma adolescente de 16 anos, que tem algumas compulsões, ela faz terapia e no decorrer do livro ela é diagnosticada com toque e é uma pessoa um tanto quanto complicada porque ela tem compulsões por pessoas, e é um relato muito curioso para você saber o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo. E aí ela acaba se apaixonando pelo Beck, que também tem toque. Esse livro faz um relato bem interessante, então é um livro que eu super indico, apesar de não ter tanto romance, mas ser uma leitura bastante curiosa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser saber o livro que eu tô lendo no momento, me segue lá no Instagram. Não se esqueça de me seguir também lá na página do Facebook. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa publicação e deixar aqui nos comentários a sua sugestão de livros que eu vou adorar saber. Então, um beijo, tchau, tchau!